Ok? Então, o primeiro passo que nós devemos fazer aqui para utilizar o Live Data é nós alterarmos lá no DAO, tá? O tipo de retorno aqui, tá? Então aqui nós teremos que incluir o Live Data, tá? Ok. Então essa aqui é a alteração que deve ser feita no DAO. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós temos que criar, tá, uma outra classe. Aqui no caso, eu vou criar um pacote chamado ViewModel, tá? E vou criar aqui a classe conta receita ViewModel, ok? Essa classe ela tem que herdar de Android ViewModel, ok? Aqui no caso, a gente tem que implementar o construtor. Aqui ele não está mostrando. Agora sim apareceu aqui a lâmpada vermelha, né? Então vamos criar esse construtor. Ok. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar aqui um objeto do tipo LiveData list conta receita, tá? Vamos colocar aqui o nome desse objeto como list LiveData, ok? E agora nós temos que fazer o seguinte: vamos criar aqui um método que vai retornar esse LiveData, tá? E vamos chamar esse método de lista todos. Esse método ele não vai receber nenhum parâmetro, ok? Bom, e nós vamos instanciar esse objeto somente uma vez, tá? Então, o list LiveData, se ele for igual a nulo, nós vamos então instanciar esse objeto aqui através do método appdatabase.getInstance. Aqui eu vou chamar o método getApplication.getApplicationContext, tá? E agora nós vamos pegar aqui o conta receita DAO.lista todos, ok? E agora nós vamos retornar então esse list live data, tá? Então aqui nós temos o conta receita ViewModel, ok? E aqui agora no conta lista fragment, tá? Nós vamos fazer a seguinte alteração. Aqui nós não vamos usar o async task, né? Então agora nós vamos utilizar o ViewModel, tá? Então para isso nós temos aqui o ViewModel providers, tá? Ponto off. No caso aqui o fragment é o próprio fragment, né? Conta lista fragment. Eu vou utilizar aqui o método get, tá? E aqui nós temos que passar como parâmetro desse método get uma classe, né? Que no caso aqui, ó, pressionando Ctrl P, uma classe que herda de ViewModel, tá? Que no caso lá é a conta receita ViewModel.class, ok? E agora nós vamos chamar o método lista todos, tá? Esse método lista todos, ele retorna lá um live data de list conta receita. Então agora nós vamos aqui, ó, incluir um
observer, tá? E nesse observer, nós temos que definir o seguinte, tá? Que nós temos o Lifecycle Owner, tá? Que no caso aqui é esta própria classe, tá? No caso o conta lista fragments, né? E agora nós temos que criar aqui um novo observer, tá? Ok. Então aqui o autocomplete do Android Studio já instanciou esse objeto, né? Um novo observer, list conta receita, tá? E já sobrescreveu aqui o método onChange, tá? Esse método onChange, ele recebe aqui, nós recebemos aqui como parâmetro um list conta receita, tá? Que é o que nós precisamos aqui para atualizar o Recycle View, ok? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Inicialmente vamos mudar esse código aqui para cima. E agora nós não precisamos mais chamar aqui o banco de dados, né, já que nós estamos utilizando o View Model, tá? Vamos passar esse cara aqui como parâmetro. E no caso aqui do Recycle View, ele tem que ser do tipo Final, ok? Bom, então, dessa forma, sempre que houver, né, uma atualização no banco de dados, ali na tabela de contas, receitas, esse observador aqui, né, no caso esse observer, ele vai chamar o método onChanged, tá? E dessa forma, no caso ele vai chamar o método onChanged, passando aí essa lista de contas receitas, né? Que no caso ele vai buscar aqui desse método, né? No caso, o lista todos lá do conta receita DAO. Então, sempre que tiver uma alteração nessa lista, esse método onChanged vai ser chamado, vai ser passado aí essa lista de contas receitas e nós então iremos atualizar, né, o Recycle View, que é o objeto lá que vai listar as contas receitas para que o usuário possa então visualizar essas contas receitas, tá? Então aqui esse é o procedimento aqui para atualizar o Recycle View. Bom, então vamos aqui executar a aplicação novamente. Eu já estou aqui com o emulador em execução, tá? Só para a gente ver se vai ocorrer algum erro, tá? A aplicação já foi aberta aqui. Então vamos selecionar aqui a opção conta receita, tá? Vamos abrir aqui o logcat. Nenhum erro, ok. Funcionando normalmente, tá? Aqui não tem nenhum item porque não há nenhuma conta receita cadastrada no banco de dados, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Para facilitar para o usuário, tá? Nós vamos já definir algumas contas receitas pré-cadastradas, né? Nós vamos, quando o banco de dados for criado, essas contas receitas, elas já serão previamente cadastradas, tá? Da mesma forma que nós vamos fazer lá com as contas despesas, né? No caso aqui, o que nós temos que fazer então? Nós temos que abrir aqui, ó, a classe app database, tá? E aqui antes de criar antes de chamar esse método build, tá? Nós vamos chamar esse método aqui, ó, add callback, tá? Então vamos aqui instanciar esse callback, tá? E vamos implementar, né, o método onCreate, ok?
Então, o que esse método recebe aqui como parâmetro? Esse método onCreate. Ele recebe aqui um suporte SQLite Database. Tá? Então, dessa forma, nós vamos incluir, né? Esse método aqui, onCreate, ele só é executado no momento em que o banco de dados é criado. Tá? Então, ele é executado apenas uma vez, tá? Somente no momento em que o banco de dados é criado. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos criar aqui um método, tá? Tipo private mesmo, tá? Vamos chamar esse método, vai ser um método void, tá? Popula dados iniciais. E agora nós vamos, então, criar aqui vários objetos conta receita, tá? Então, primeiramente, vamos criar aqui um array list, o Alt Enter para arrumar aqui os imports, tá? Lista, conta receita, new array list. Então, vamos criar aqui as contas receitas principais, né? As contas receitas mais utilizadas, né? Isso aqui vai apenas facilitar aí o usuário para que ele, assim que instalar a aplicação, essas contas já estejam cadastradas automaticamente, tá? Então vamos lá. Então, conta receita, new conta receita. Vamos definir aqui o código como R001, tá? Então aqui nós vamos definir como padrão o seguinte: as contas receitas sempre irão começar com R, tá? E as contas despesas sempre vão começar com D, tá? Isso aqui é apenas um padrão que eu defini aqui. Você pode definir o padrão que você achar mais interessante, ok? Bom, então para essa primeira receita, nós vamos definir aqui a descrição como salário, tá? E vamos adicionar, então, essa receita à nossa lista de conta receita, ok? Agora vamos copiar aqui esse código e vamos incluir uma nova conta receita. Agora o código 002, aqui eu vou definir como aluguéis, e o código R003 eu vou definir aqui como outras receitas, tá? E agora nós temos que armazenar esses dados no banco de dados, tá? Então o que nós vamos fazer? Aqui nós temos essa instância, ok? Quando o usuário executar a aplicação pela primeira vez, né, que esse método for chamado lá, o método onCreate, né, assim que for feita aí a primeira conexão com o banco de dados, nós teremos que utilizar aqui como parâmetro esse contexto, tá? Então nós temos que chamar o método getInstance e ter o contexto como parâmetro, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui então incluir esse mesmo parâmetro aqui no popula dados iniciais, tá? E agora vamos chamar o método getInstance, passando aí o contexto como parâmetro. Vamos lá no conta receita DAO e incluir o registro, tá? Só que aqui ele vai incluir apenas um único registro, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir aqui um outro método, tá? Também será anotado com o insert, só que dessa vez ele vai retornar um array de long e vai receber um list de objetos, tá?
Então, voltando aqui no App Database, agora nós vamos incluir aqui essa lista conta receita. Ok? Então, aqui, ó, voltando no DAO genérico, nós temos aí dois métodos, o incluir registro, tá? Só que cada um recebe um tipo de parâmetro diferente. Um que recebe um único objeto, tá? Um bin, e outro que recebe uma lista de objetos. Ok? Bom, então aqui, dessa forma, todos esses registros, né, no caso aqui, esses 3 registros, eles já serão incluídos lá na tabela conta-receita, tá? E agora, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que chamar esse método aqui no onCreate, tá? Só que como nós vimos lá, lá nos vídeos anteriores, que para acessar o banco de dados, nós não podemos fazer esse acesso na thread principal do sistema. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que executar esse procedimento em uma outra thread. Tá? Aqui nós vamos utilizar a seguinte classe, executors. Tá? Então, nós vamos aqui criar uma new single thread executor. Tá? E vamos, então, executar, no caso aqui, esse método popula é o método popula dados iniciais, tá? Agora sim, apareceu aqui. E temos que passar aí como parâmetro o contexto. Sim, aqui ele está reclamando porque o método popula dados iniciais, ele não é estático, tá? Então vamos definir aqui esse método como estático. Bom, então o que nós estamos fazendo aqui, tá? Aqui nós estamos criando, né, uma conexão, uma instância de conexão com o banco de dados. No caso aqui é uma instância única, né, segue o padrão singleton. Então aqui, quando o banco de dados for criado, né, vai ser chamado aqui esse método onCreate. Tá? Nós chamamos aqui, deixamos aqui a execução do método lá da superclasse, onCreate, passando aí como parâmetro, e chamamos aqui o método popula dados iniciais através de uma thread que não é a thread principal da aplicação. Tá? Então aqui nesse método popula dados iniciais, nós criamos aqui a lista de conta-receita, incluímos 3 receitas e logo depois armazenamos essas receitas no banco de dados. Ok? Bom, então vamos aqui executar a aplicação para a gente testar essa funcionalidade. Vamos abrir aqui o logcat. Ok. Bom, eu vou chamar aqui o conta receita, só que aqui o que acontece? Como eu havia informado anteriormente, esse método onCreate ele só é chamado uma única vez. Quando? Quando o banco de dados é criado. Tá? No caso aqui dessa aplicação, como nós já instalamos essa aplicação anteriormente, essa aplicação, o banco de dados dela já havia sido criado. Tá? Então o que nós temos que fazer aqui? Ó? Primeiro eu vou parar aqui a aplicação, tá? A execução dela no emulador. E nós vamos aqui, ó, desinstalar a aplicação. Tá? Então eu vou aqui em configurações. Apps. Aqui no emulador esse procedimento ele é um pouco lento mesmo, tá? E aqui nós temos a aplicação financeiro pessoal. Ok? Vamos selecionar aqui a opção
desinstalar. Ok? Ok, a desinstalação foi finalizada, né, o procedimento foi finalizado. E agora nós vamos então executar novamente. Vamos abrir aqui o logcat e aguardar a execução da aplicação aqui no emulador. Ok, já abriu aqui a aplicação. Vamos acessar aqui o conta receita. Ok, e agora aqui ó, nós temos já aquelas 3 receitas cadastradas, né? Que é a R001, a R002 e a R003, tá? Bom, então, no próximo vídeo nós vamos aqui apenas ajustar esse nosso layout, tá? E também, nos próximos vídeos, nós vamos implementar a inclusão, também a alteração e a exclusão de uma conta receita.